A todos, sejam todos muito bem-vindos a essa live muito especial para cada um de nós. Hoje é dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e é uma honra e um prazer enorme estar com todos vocês aqui, e principalmente com a nossa convidada da noite, doutora Dafne Herrero. Dafne, Oi. oi! Dafne é fisioterapeuta pediátrica. Ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E, além disso, Dafne é consultora do Brincar. Pois então, vamos aproveitar esse momento de quarentena que estamos em tempo integral com os nossos filhos dentro de casa e aprender um pouco mais, receber uma inspiração e essa luz que tem a Daphne. Daphne, com você. Podem mandar todas as perguntas, viu, gente? Vamos lá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, Dani. Fico super feliz de estar aqui conversando com vocês. Acho que é um assunto que fica muito em pauta, porque eu acho que normalmente é o que a gente vai ter de maior preocupação, né? Fazer com que as crianças sintam de uma maneira mais leve possível tudo isso que a gente linguagem da A gente está tendo um probleminha de internet e parece que a internet dela está um pouco lenta. Vamos ver se retoma. Você está conseguindo me ouvir, Daphne? Está conseguindo me ouvir? Tô, agora Voltou? destravou. Aham, voltou. Voltou. Sim, vamos. Uma pessoa Eu sugeriu tava até clicar o Wi-Fi para ver se melhora. eu coloquei aqui, agora eu mudei um pouco, vamos ver se o celular tá mais firme do que o Ótimo. Wi-Fi. Aham. Eu tava, não sei até que parte que ficou, Dani. Ficou a Pode parte voltar, do pode iniciar. Ah, então perfeito. Eu agradeço muito e eu estava falando sobre a importância do brincar nesse momento, porque o brincar é a linguagem da criança. Então a criança, na verdade, ela entende o mundo pelo brincar e o mundo entende a criança também pelo brincar. Então acho que através da brincadeira é que a gente vai fazer com que esse período fique mais leve para os nossos pequenos. Eles têm muito mais repertório e muito mais facilidade de deixar leve as coisas. Eu acho que eles são especialistas nisso. Mas para a gente poder acessar esse conteúdo e poder passar da melhor maneira possível, nada mais legal do que usar a brincadeira como recurso. Incrível. E nesse momento, né, que a gente está realmente integralmente dentro de casa, você tem algumas dicas, o que a gente pode compartilhar, o exemplo que a gente proporciona para os nossos filhos de Ah, inspiração. com certeza. Eu acho que o mais interessante é que a gente fica, às vezes, se preocupando em falar, não, eu vou brincar tal horário, vou brincar tal horário com a criança, mas na verdade a criança, do momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir, ela tá brincando. A gente é que se enfia na brincadeira dela, né? Quando a gente se propõe a isso. E por muitas vezes é interessante que a gente tenha em mente também que a criança tá brincando do momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir. Portanto, em um momento, se vocês forem falar, ah, não, ajuda a mamãe a fazer isso, ajuda o papai a fazer aquilo, ajuda, né, a fazer alguma atividade de casa, isso para ela também vai ser uma brincadeira. Eu acho que a gente tem muito pesado para a gente ter que sentar no chão de índiozinho para poder brincar. E o brincar não é só sentar de índiozinho no chão, junto. É também a gente estar junto em outras atividades. Para a criança, vai ser sempre o brincar. Então, vai ser muito mais simples para ela Incrível. entender que a gente está perto fazendo qualquer coisa. Para ela, tudo vai ser brincadeira. Para a gente, é que a gente às vezes fala: não, se eu estou brincando agora de stop, agora eu estou brincando, mas a hora que ele está enxugando a louça para mim, ele não está brincando. Não, ele também está brincando fazendo isso. E está se responsabilizando também por atividades do dia a dia, né? Eu acho que sempre a gente teve
mais o hábito de falar assim, ah, não, eu às vezes não deixo ele pôr o tênis, às vezes não deixo ele pôr a meia, às vezes não deixo ele ajudar porque não dá tempo, porque eu não tenho tempo. E eu acho que o que a gente mais tem tempo agora é nesse período de quarentena. Então, por que não fazer com que as crianças também participem das atividades do dia a dia? Participar da atividade do dia a dia é fazer com que a criança pertença também a esse momento. Eles vão se sentir também com a sensação de pertencimento se eles participarem. A gente tem um tempo maior agora para o almoço, a gente tem um tempo maior agora para o banho, a gente tem um tempo maior agora para saber, ah, não, será que é o momento da gente fazer o desfraude? Será que é o momento da gente fazer uma brincadeira um pouco mais dirigida? A gente tem mais tempo agora de observação, então que a gente procure otimizar esse tempo para também dar tempo para o aprendizado, dá tempo de uma maneira mais leve, assim, para a criança. Não é fácil, eu acho que ficar... Estava até conversando com a Dani sobre isso, que uma das coisas que a gente mais está escutando é, não, a gente tem que agir ficando em casa. E esse link não dá na nossa cabeça, porque a ação é movimento. A ação é a gente fazer algo. E parece que ficar em casa não é ação. Então, por isso que a gente sente tanto que será que a gente está fazendo certo? Será que não está fazendo certo? Por isso que tem tantas incertezas, porque a ação, a gente agir é movimento. E para a criança também. Então, às vezes a gente fala, ah, vamos levar, acabamos de tomar, vamos levar a roupa no céu. Ah, vamos, é movimento, a gente precisa de movimento, a gente tem que encarar a ação como movimento. E isso tudo é brincadeira, porque o movimento é brincar para a criança. Então tá tudo muito ligado durante todo o dia. A gente não precisa, talvez, ter um cronograma tão rígido com a gente mesma de falar assim, ah, não, hoje eu só consegui sentar e brincar 15 minutos. Não, se você falou como que ligava tal coisa, se você falou, ah, qual pijama que você vai colocar hoje? Ah, vamos colocar um short diferente, vamos colocar as meias coloridas hoje e tal, né? Se a gente se a gente participou da escolha das cores da meia, a gente já pertenceu àquele momento. Então, eu acho que a brincadeira, ela está presente em qualquer momento da criança. E a gente também está prestes a brincar em qualquer momento que a gente está próximo da criança. E às vezes, Daphne, só precisa de um olhar observador nosso quanto os pais, né? Porque elas nos ensinam a brincar, porque às vezes a gente acha que não sabe brincar. Né? Independente de onde estiver, às vezes é no chão, é na mesa, é lavando a louça, é observar e ter aquele clique, né? Aquela criança está em tempo integral brincando. Exatamente, exatamente. Eu falo, na dúvida, pergunte para uma criança. Sempre elas vão ser os nossos maiores mestres, assim. Eu acho que se tá com alguma dúvida, o que a gente vai fazer agora? Ah, o que vocês estão a fim de fazer agora? E aí eles vão meio que mostrar pra gente o que eles querem brincar, ou propor uma brincadeira, ou você vê que de repente eles começam a rolar no sofá. Ah, a gente tá brincando de rocambole? Vamos brincar de rocambole, e volta, e vai. Então só um movimento ele já pode gerar uma brincadeira, né, diferente. Essa semana, fazendo atividade em casa, né? Pelo menos tentando fazer, deitei no chão sobre um tapete e comecei a fazer abdominal. De repente, chega meu filho de 3 anos com síndrome de Down, né? É o Theo, pulando em cima de mim, querendo cavalinho, querendo montanha-russa, né? Porque quando que a gente se colocou nessa posição de fazer o abdominal no meio da sala, né? Aí, óbvio que você fazer algo assim no meio da sala, eles vão pensar, nossa, minha mãe tá criando uma brincadeira muito legal, vou ser o peso dela hoje, né? Ao invés dela pegar o pezinho na academia, o peso vai ser a criança se levantar e abaixar. Então, é muito legal. E crianças são excelentes imitadores, né? Então, às vezes, a gente vai falar, faz igual a mamãe, né? Então, vamos lá, pega o pé e volta, pega o pé. Eles vão achar o máximo, porque eles estão fazendo algo igual a gente está fazendo, né? E sempre para eles, a gente vai ser um modelo muito bacana, um modelo que tem um repertório maior do que o deles. Então, o que a gente estiver fazendo ali, eles vão querer imitar. Legal demais. E qual a importância do brincar no desenvolvimento de um ser humano, Daphne? Você pode falar sobre isso pra gente?
Claro, eu acho que a gente fala muito sobre o brincar como algo muito motor, né? Igual a gente estava falando, ah, não, a gente imita o movimento, a gente imita o movimento. Mas o brincar, ele é muito mais do que isso. Ele mostra muito pra gente um repertório cognitivo, então um repertório emocional, um repertório de negociação. Muitas vezes a gente fala assim, ah, nossa, mas a palavra negociação é uma palavra muito forte, é uma palavra que será que é bom fazer isso com as crianças? É excelente, porque é assim que a gente cria repertório para a criança defender a ideia dela, para a criança defender o que ela está acreditando, porque ela vai ter que justificar aquilo para você. E daí a gente negocia. Durante a brincadeira, eu sempre falo que a gente tem que manter um equilíbrio de autonomia, de independência, né, da participação. Então, alguém chegar e falar assim, ah, eu quero brincar disso, com esse brinquedo. A criança, então, vai me falar como que a gente vai brincar. Eu escolher o brinquedo e como eu vou brincar, fica muito injusto. Daí fica uma atividade muito dirigida, fica muito rígido. E o brincar é algo que a gente precisa deixar com que a criança crie. A gente reclama tanto de adolescentes e de adultos que estão criando pouco, que têm pouco jogo de cintura, que tem pouco repertório de negociação, mas isso tudo a gente ganha na brincadeira. A gente ganha nos movimentos do bebê e a gente ganha no brincar da criança. A criança brinca o que o bebê se movimentou. Então a gente movimenta no bebê, a gente brinca na criança para poder criar na adolescência e no adulto. Incrível! Se a gente não... É uma linha, né? Se a gente, durante a brincadeira, a gente dirige muito, a gente achata muito, a gente não pode depois exigir que o adolescente ele tenha uma ação muito grande, se a gente achatou na brincadeira. Então, a gente precisa ir engrandecendo as ideias das crianças. Eu gosto muito de falar, e tenho até a hashtag Pérolas dos Pequenos, porque eles vêm com algumas pérolas e que às vezes a gente fala assim, a gente pode ter duas reações. A primeira reação é falar, nossa, olha que bobeira. Ou a gente fala, olha que genial, como ele pensou, como ele chegou nessa ideia, né? E isso tudo deixa a gente muito feliz. Nesses dias a gente estava jogando stop e o meu filho está começando a ser alfabetizado. E daí tinha a letra E caiu. E aí era alimento com a letra E. Aí ele pôs assim, M&M's. Eu achei sensacional. Porque o M&M's, na verdade, seria com M, mas, poxa, o sonoro é com E. Eu fiz, perfeito, valeu, 10, né? Porque é 10 lá no stop, ou é 5 se é repetido. 10, por que não, né? Esses dias eles chegaram super eufóricos, algumas semanas atrás, da escola, assim, querendo contar uma piada. E daí eles falaram assim, mamãe, qual que é a maior palavra que existe? Aí eu pensei e falei assim, não, na minha época a gente falava isso, a gente falava inconstitucionalistamente, né? E eles falaram, não, é feijão, porque começa com A e acaba com Z. Aí eu fiz, não é arroz? Eles, isso, é arroz! Por quê? Porque para eles era alguma coisa que a gente comia todo dia, né? Começava com eles não tinham linkado o arroz com o feijão, era o arroz e feijão a categoria. Aí eu falei, nossa, sensacional, muito boa essa e tal. É como a gente responde ao que a criança apresenta para a gente. O jeito que a criança me apresentar o repertório vai depender do meu acolhimento para que ela continue a desenvolver esse repertório. Se eu achato, eu também não vou poder exigir isso na adolescência e na fase adulta. Tem algumas empresas que, às vezes, contratam para a gente dar palestras para adultos engravatados nas empresas e tal. E uma vez eu cheguei assim... Né? Ensinando os executivos a brincar, a serem livres, leves. Assim, o brincar durante a sua relação com seus colegas de trabalho, então no que o brincar desenvolve o ser humano. Então eu tô lá falando para um monte de engravatado. De repente eles falam, daí eu proponho, ó, agora a gente vai brincar. Ah, tá, a gente vai brincar de esconde-esconde. Eu fiz, gente, mas de esconde-esconde, né? A gente num auditório, beleza, vamos brincar de esconde-esconde, bora lá. Aí foi tudo, e um deles meio que olhou a hora que foi bater cara, tudo, e olhou. Então, no final, a gente discute quais foram os recursos que as pessoas usaram e tal. E aí eu falei assim, olha, eu não vou falar quem é, mas teve até uma pessoa que olhou, né? E aí, o que vocês acham de usar esse recurso? É justo? Não é? Todo mundo, é fulano de tal. Todo mundo já sabia quem era. Porque durante o brincar, a gente é o que a gente é de verdade, a gente é espontâneo, né? Então, quando você quer conhecer alguém, leva para um happy hour.
Leva para uma brincadeira. Brinca com aquela pessoa. Você vai saber quais são os recursos que ela vai utilizar para negociação, quais são os recursos que ela vai utilizar para poder expor a opinião dela. Como que ela vai respeitar que você exponha a sua opinião? Tudo isso a gente aprende durante a brincadeira. Então, é isso que é a importância do brincar, é a gente constituir o ser humano. No meu pós-doc, eu coloquei como título, para ser humano é preciso ter sido criança. Então, o que acontece na infância que torna a gente um ser humano com um repertório muito grande, motor, emocional, social. A gente sabe que se uma criança consegue brincar e consegue estabelecer algumas regras, combinados, né? Se ela consegue negociar, ela consegue brincar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Por isso que eu falo tanto a frase, o brincar nos faz iguais. É através da brincadeira que a gente coloca as pessoas em pé de igualdade. Porque ali elas vão usar todos os recursos dela para poder fazer com que o brincar aconteça. E por isso tão importante essa live de hoje, né? No Dia Internacional da Síndrome de Down. É empoderamento, é inclusão, equidade, é participação. Nós decidimos. O tema da campanha desse ano, nós decidimos. Hoje, meu filho de 3 anos, a gente fez um áudio, um vídeo, na verdade, ele falando, nós decidimos, do jeito dele, da maneira dele. Foi lindo. Tá no Instagram, quem quiser ver depois. E muito legal, Maravilha. Daphne, todas as suas contribuições. As pessoas que estiverem nos assistindo agora podem fazer perguntas. A gente está recebendo dezenas, centenas de coraçõezinhos e podem mandar as perguntas. Daphne está aqui para isso. Daphne, Exatamente. um assunto muito sério que na atualidade, assim, sobre o excesso de telas na vida de uma criança. O que você nos diz sobre isso? Eu acho que é super interessante trazer essa questão, porque se a gente colocar em termos práticos, assim, a gente percebe o quanto a gente também achata a comunicação das crianças com a apresentação da tela. Por exemplo, se a gente pensar que um bebê, ele está chorando, a gente pode imaginar que ele está chorando porque ele está com fome, porque ele quer mudar de posição e ainda não consegue, porque ele está com a fralda suja, porque ele quer colo, porque de repente está batendo uma luz do sol que veio no rosto dele, ele quer mudar de postura. Sem a gente pensar muito, ele pode estar perguntando umas 5, 10 coisas para a gente com um choro. E para todas essas, a maior parte das vezes, a gente coloca a tela para ele ficar quieto. Então, a gente achata essa variabilidade de comunicação que o bebê está criando para a gente. Então, se ele está me perguntando 10 coisas diferentes, por que eu vou responder sempre com a tela? Às vezes, eu só estou acabando de escrever essa mensagem, eu só vou pegar uma coisinha, já volto, eu só vou fazer isso. Não, peraí, olha a tela. Às vezes a gente é que está achatando essa questão da comunicação. Por muitas vezes a gente atende as crianças que chegam para a gente e é assim, não, eu estou percebendo que ele não tem um vocabulário de fala muito grande, ele não consegue me falar, por exemplo, se ele está feliz, se ele está triste, não tem um repertório mesmo de link com a emoção, com o que ele está sentindo, porque sempre foi dado a tela para ele. Então, esse dar a tela para a criança, além de você diminuir muito a questão de repertório de fala, de repertório emocional para a criança, a gente também faz com que as crianças tenham um achatamento também visual. Tem já alguns estudos, principalmente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que está trazendo para a gente que as crianças estão com maior dificuldade para enxergar um pouco mais longe, porque elas estão enxergando muito perto. Então já tem uma consequência biológica na gente pelo ambiente, né? Então a gente sempre, principalmente na trissomia do 21, que a gente fala muito em genética, a gente sabe que o ambiente pode sobrepor a genética. Se a gente der um ambiente rico de estímulos, a gente sabe o quanto isso é enriquecedor para qualquer criança. A gente sabe o quanto de oportunidade a gente pode dar para as crianças se a gente colocar um ambiente onde a criança tem autonomia de pegar os brinquedos e guardar, onde as crianças possam escolher o que fazer naquele ambiente, onde esteja tudo de uma maneira acessível à criança. Então, toda essa riqueza de ambiente, sim, sobrepõe a genética. Mas também a gente sabe que o impacto de um ambiente que sufoca essa criança, que achata essa criança, também tem um impacto. Então, a gente acaba também fazendo com que essa criança não se desenvolva o tanto que ela poderia.
Eu percebo muita questão comportamental diante das telas. A questão comportamental é uma das coisas que me preocupa muito também. Pôs na tela, É, parou. Tirou a tela, veio, né? eu acho que é um corte emocional muito brusco. Então, a hora que a gente coloca, tem até artigos assim científicos que falam de denominar como shut up toys, que é o brinquedo cala-boca, vamos supor, né? O Uhum, shut up é o shut up uhum. toys, é o brinquedo cala-boca, assim, da criança. Então, a hora que a gente coloca a tela, fica algo meio mágico, mas na verdade fica um shut up toy, é algo que cala, mas não é algo que resolve. Porque a solução, ela vem com a discussão, ela vem com a conversa. A solução não vem com o silêncio, né? Ela não vem com você diminuir o repertório da criança. E muitas vezes a gente tem até um relato assim de, olha, já tem aqui os preferidos do lado, e daí a criança só vai lá, clica e vem o desenho já que ela gosta. Quando vem o desenho que ela gosta, muito dificilmente essa criança assiste o desenho inteiro. Ela vai para a parte que ela gosta, ela aprende a colocar bem rapidinho o momento que ela quer. E a vida, ela não é só feita de momentos que a gente quer, dos momentos ótimos. A gente precisa ter repertório emocional para lidar com ambos os momentos. Para aquele momento que a gente tem facilidade de lidar e que vai ser um momento que vai agradar a gente, e a gente também precisa exercitar o nosso emocional para um momento que não é tão legal. Então, um momento que vai ser desagradável, eu preciso também ter um repertório emocional para lidar com aquele momento. Porque senão fica realmente uma criança que tem um pobre repertório emocional, porque o tablet dá só o melhor para ela, né? Dá só a parte que ela gosta. Às vezes não é o melhor no sentido literal da palavra, né? Ele dá só o que ela tem mais conforto emocional. E aquilo Afinidade. talvez não seja o melhor para ela. Uhum. Uma pessoa fez uma pergunta, vou só localizar aqui. Já aconteceu da criança não interessar em nenhum estímulo sonoro, luminoso ou nada? Não, não aconteceu. É até legal que a pessoa que fez essa pergunta me fale talvez a idade que ela está perguntando, porque pode ser em cima de alguma vivência pessoal, e daí a gente pode até direcionar algo que seria interessante. Te A falo. gente sempre Uhum. começa assim. Legal, assim que ela falar, daí você me passa. Assim, a Uhum. gente normalmente começa assim com algo que a criança possa sentir no corpo. Então, a gente pode começar, por exemplo, com um estímulo vestibular, que a gente fala que é um estímulo de pular, é um estímulo de girar. Às vezes, a gente vai passar por cima de uma linha que está desenhada, onde um caminho de espaguete de piscina, alguma coisa que a criança sinta no corpo. Ela sentiu no corpo, aí eu dou algo sonoro, eu dou algo visual. Esse estímulo visual, ele tem que estar a uma certa distância, dependendo da idade, ele tem que ter contrastes ou traçados também que dependem muito da idade. Às vezes a gente dá um livro na verdade, seria uma revista, né? Que é uma folha muito fina e tal. Para uma criança que ainda não explorou um livro de papelão grosso, que ela pode colocar a página para o lado e tal, a gente vai estar colocando para ela um estímulo que ela ainda não está madura para aproveitar. E aí, a hora que a gente dá a revista, a criança às vezes vai rasgar, porque ela ainda não modulou a força, ela não vai se interessar tanto, porque as letrinhas são muito pequenas e os desenhos são muito cheios de estímulo e ela ainda não consegue separar desenho de letra. Né? Então, tudo isso vai fazer muita diferença quando eu for identificar qual é o interesse da criança. Às vezes, o que eu estou proporcionando para ela de visual não é o visual maduro que ela está na época. Então, às vezes, adequado para a idade, vai ser um livro de banho, que tem uma figura, às vezes uma palavra embaixo só, e ele é de um material que eu posso puxar, posso esticar, posso fechar, posso abrir, e ninguém vai me falar, não rasga, não puxa, não faça nada disso. Esse não fazer as coisas também falar, também não quero, não pode fazer nada com isso. Então, às vezes, por mais que a gente entenda que é visual, sonoro, será que é o visual para a idade que a criança está? Será que é o sonoro para a idade que a criança está? Porque isso vai fazer muita diferença. Aí vem a estimulação correta, né, Daphne?
A criança que é estimulada corretamente, ela tem um mundo de oportunidades. Com certeza. E eu acho que também é como se alguém chegasse pra gente falando alemão fluente. Eu não sei você, mas eu não tenho o menor contato com a língua alemã. Então, alguém chegando falando alemão comigo, eu vou falar, gente, não dá. Não dá, não me interesso, porque eu não sei o que que é e tal, eu não sei o que significa, eu não sei se a pessoa tá brava, se tá feliz comigo, porque é um outro idioma, é como se a gente estivesse falando um outro idioma com a criança. Eu preciso oferecer o idioma que ela tá confortável para me responder. Dentro do conforto, aí eu vou deslocando para uma linha de mais desenvolvimento e vou trazendo para uma zona fora da zona de conforto. Mas eu primeiro preciso atingir a zona que a criança está. Se eu não sei atingi-la, eu não vou conseguir movimentá-la. Gilson Soares perguntou, Gilvan, perguntou sobre a infantilização da pessoa, uma criança de 10 anos que é tratada como um bebê. Eu acho que isso é uma tremenda sacanagem que fazem com as crianças, porque com 10 anos a gente precisa saber qual que é o ambiente que essa criança está inserida. As crianças de 10 anos estão falando sobre o quê? As crianças de 10 anos, elas têm quais interesses? Então, uma criança de 10 anos está, talvez, batendo figurinha Pokémon, ela está vendo algum tipo de série que está passando, tem alguma brincadeira que tá rolando agora nas escolas e tal. Eu preciso estar no contexto escolar, preciso estar no contexto da idade da criança. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas o cognitivo dessa criança, ela tem 10 anos, mas o cognitivo de 8. A gente já não usa mais isso. A gente tem 10 anos e a gente está no meio de crianças com 10 anos, a gente está falando de 10 anos, ponto. O quanto eu vou elaborar desses 10 anos e o quanto eu vou tornar acessível os assuntos de 10 anos é que vai ser o meu trabalho com essa criança. Mas nunca diminuir, né? Então a gente fala assim, ah, não, mas eu acho que ele ainda não pega muito bem em tesoura. E a tesoura tem que ser com 10 anos, então a gente vai voltar a fazer círculos de tesoura. Não, com 10 anos ele está afim de ver o quê? Ele está afim de ver o quê? Ah, ele tem aqui, trouxe uma revista. Então a gente vai usar talvez a tesoura, mas para cortar ou para fazer alguma atividade com essa revista que ele trouxe. Eu preciso trabalhar com o interesse da criança. E para a inclusão acontecer, eu preciso que ela esteja preparada com os assuntos da idade dela. Então, se a gente vai em atendimento diminuir, a gente vai infantilizar essa criança, eu estou dificultando a inclusão dela, eu não estou conseguindo aproximá-la dos outros, das outras crianças, né, dos outros brincantes da idade dela. Eu estou afastando ainda mais. Acho que a conexão falhou um pouquinho. Você pode só finalizar essa última frase que a conexão falhou só Claro. um pouquinho. Sem problemas. Eu digo assim que durante o atendimento a gente tem que aproximar essa criança da idade que ela está, do contexto que ela está. Se eu infantilizo, eu vou dificultar a inclusão, porque eu vou distanciá-la ainda mais das crianças da idade dela. Então, no nosso atendimento, a gente tem sim que se preocupar, na nossa família, a gente tem sim que se preocupar com o que está acontecendo com as crianças de 10 anos, para que eu consiga tornar aqueles assuntos comuns na vida, no cotidiano da minha criança de 10 anos. Incrível, Daphne. Quanta contribuição e inspiração pra gente nesse dia. Sensacional. E Simone, falando sobre a resistência ao resgatar as brincadeiras tradicionais. É comum algum tipo de resistência das famílias em resgatar o que a gente brincou em nossa infância, brincadeiras de rua, de corda, de queimada. Você percebe algum tipo de resistência? Não, eu acho que na verdade é por aí o caminho. Porque muitas vezes o que a gente percebe também de resistência dos pais por brincarem com os filhos é falarem assim, é distanciar. Então fala assim, não, mas as brincadeiras de agora não são as brincadeiras que eu gostava na minha infância. E aí a minha pergunta vem, então qual brincadeira você gostava na sua infância? Ah, eu gostava de lencinho na mão, né? Ou de barra-manteiga, ou de esconde-esconde. Então a gente vai brincar com a sua brincadeira. Aqui em casa, até às vezes, meus filhos
filhos tiram uma com a minha cara e falam assim, mamãe, agora a gente quer uma brincadeira da sua época. Eu me sinto pré-histórica, porque parece uma coisa muito... Parece uma coisa super antiga. Então eu falo assim, não, tudo bem, vai, hoje a gente vai brincar de uma coisa da época da mamãe. E a criança, ela sente muito. Então, se a gente está feliz brincando, e obviamente quando a gente começa a brincar de uma coisa que a gente se divertia pra caramba, a gente passa uma alegria e uma empolgação que a criança vai sentir. Então, ela vai pedir também para brincar mais com a brincadeira que me deixa feliz. Tem algumas brincadeiras que eu não gosto. Então, não, sei lá, uma brincadeira, tem uma brincadeira de bonequinhas, que são umas bonequinhas muito pequenininhas e tal. Eu não enxergo tão bem. Então, às vezes, a minha filha quer brincar disso, eu falo assim, ai, filha, mas a gente vai brincar um pouco, porque você sabe que a mamãe não gosta muito de brincar disso. Negocia. A gente também tem que estar feliz brincando. E isso otimiza o nosso tempo e o nosso emocional também durante o brincar. Eu também preciso estar feliz brincando. A criança só feliz na brincadeira não existe. Porque se eu não estou feliz brincando daquilo, minha criança vai sentir isso. E aí isso vai diminuir meu tempo de brincar. Algo que aumenta o meu tempo de brincar é eu estar feliz na brincadeira. Eu estou feliz na brincadeira, minha criança vai sentir. Se eu estou fazendo, obviamente, que seja um momento legal e que ela participe, essa felicidade vai contagiar. E isso vai ser algo que vai aumentar meu tempo de brincar. Então, o resgate às nossas brincadeiras de infância, na verdade, são o caminho para a gente aumentar o tempo de brincar com os nossos filhos. Quanto mais a gente fala que existem brincadeiras de épocas diferentes, mais a gente vai se distanciar no brincar. Se a gente se propõe a brincar de algo que eles estão descobrindo no colégio e chegam com uma brincadeira nova, e se a gente conta para eles sobre o nosso brincar, a gente já compartilhou 2 brincadeiras. E isso é muito legal. E a gente precisa aprender a negociar e conversar com os nossos filhos, né? Porque eu percebo, às vezes, famílias não acreditando que haveria compreensão ou entendimento, ou, né, ou aceitação e empatia diante do diálogo, né? Conversar, pergunta para ele o que ele quer, qual que... Né? E falar de sentimentos também, né? Falar, para mim não tá legal essa brincadeira, vamos trocar, vamos... Negociação mesmo, né? Aquilo que você falou. E eles vão se sentir super respeitados. Porque se você coloca isso de falar assim, mas essa brincadeira a mamãe não gosta muito, pode ser uma outra? Eles vão falar, nossa, olha, então é importante esse momento, porque se a minha mãe está propondo uma outra brincadeira, é porque ela realmente quer estar aqui. Senão a gente brinca 2 minutos e fala, não, já brinquei do que você queria, e acaba. Né? Então, eu acho que é respeito à criança, é respeito também em criar um momento junto. Isso é muito importante. Ensinar a criança que ela precisa, que ela também tem que ser respeitada, né? Isso da infância à fase adulta. Exatamente, exatamente. E que a gente vai estar vivendo um momento ali em que está todo mundo feliz. Porque por mais que a gente escute, não, eu fiquei 3 horas lá sentada no EVA com os meus filhos. Às vezes a gente eu fiquei no celular, o fulano ficou no bloquinho de encaixe e o outro ficou fazendo outra coisa. A gente não ficou junto. Então a gente teve 3 horas, mas talvez 15 minutos de interação. Então, eu acho que o brincar não necessariamente precisa de um brinquedo. Às vezes a gente está no carro e eu falo, vamos brincar de elefante colorido? E daí, no elefante colorido. Ou agora a gente vai escutar música. Cada um escolhe a música que quer escutar. E aí eu preciso escutar a música que meus filhos escolheram, que meu marido escolheu. Isso a gente vai respeitando a vez do outro. E isso ali vai ser a brincadeira do cabo. Uhum. Algumas famílias estão pedindo dicas de brincadeiras, de estimulação, faixa etária de 2 anos, 4 anos. Claro, eu acho que sempre a gente pode pegar, primeiro, uma brincadeira que a criança sempre faz. Então, meu filho ama brincar de carrinho. Bora então pegar esse carrinho e fazer uma pista pela casa inteira, com fita adesiva no chão, com almofada para criar obstáculos, para a criança poder levantar o pé do chão e passar por cima da almofada, para ela se equilibrar num pé só a hora que ela for passar por cima de algum obstáculo. Meu filho adora brincar, minha filha adora brincar de comida. Então, bora fazer uma comidinha
comidinha. Ah, vamos pegar então hoje o grãozinho de feijão, um pouquinho de grãozinho de feijão? Vamos fazer grão de feijão com massinha? Pega uma brincadeira que a criança já faz e gosta e coloca passos novos. Isso acessa muito a criança no momento de brincar. Às vezes, a gente, em algum momento que a criança está muito afim de brincar de alguma coisa e a gente fala, não, mas eu aprendi uma brincadeira assim e venho com uma brincadeira nova, meio que eu corto a empolgação da criança. Então, às vezes, a gente aproveitar uma brincadeira que a criança já está fazendo, mas que a gente coloque passos novos, também é super legal. Quando eu vou apresentar uma brincadeira, muito provavelmente eu vou fazer primeiro essa brincadeira, então a gente vai acertar a bolinha nessa cesta que a mamãe fez com uma tiara. Então a tiara, ó, pendurei ali na porta e a gente vai acertar com uma bolinha ali a cesta. Eu ponho, faço algumas vezes e falo, você quer jogar com a mamãe? Então eu já mostrei. E aí sim eu convoco para a brincadeira. Às vezes, a gente preparar a brincadeira, isso vai acontecer mais para frente. Primeiro eu apresento a brincadeira pronta. Eu encanto pelo brincar. E aí depois, no outro dia, talvez a criança venha com um arquinho e fale bola, bola, porque sabe que a gente vai montar a cesta para fazer a bola. Né? Então, já logo de cara, eu fazer em pedaços para a criança entender o todo é muito difícil. Então, eu primeiro apresento o todo para depois criar em pedaços. É igual, eu falo muito sobre quando a gente apresenta um quebra-cabeça para a criança. A gente normalmente pega um quebra-cabeça e dá todo desmontado para a criança e fala, olha, ele não gosta de quebra-cabeça porque ele não quer montar. Gente, é a mesma coisa que eu pegar um vaso, quebro o vaso e daí levo para você, Dani, ó, monta o vaso para mim. Aí você vai virar para mim e fez, Dani, mas nunca vi esse vaso montado. Como que eu vou montar esse vaso? Acabei de Então, aprender algo que eu faço. e às vezes a gente fala assim, não, meus filhos não gostam de quebra-cabeça, mas a gente dá um negócio tudo quebrado. E daí fala, monta. Gente, vou montar o quê, gente? Tá todo quebrado. Né? Você me fala primeiro que não pode quebrar, daí você me dá um negócio todo quebrado. Então, às vezes, a gente se colocar no papel da criança, né? E perceber assim, nossa, chegou tudo quebrado. Tá, e como que eu monto isso? Será que eu expliquei para ele que vai virar isso? Será que eu não posso colocar montado e falar, vamos tirar as pecinhas? Agora vamos colocar as pecinhas? Pronto, eu já apresentei de um jeito que eu mostrei que é possível. Então eu já mostrei pronto. Aí sim a gente vai desmontando e montando aos pouquinhos. Ganhei Isso faz minha toda a noite diferença. como mãe. Essa live já valeu, gente. Já ganhei a noite. Obrigada. Porque a nossa tendência é sempre colocar algo com muita empolgação, cheio de regras e com muitas partes faltando. E aí, por isso que a gente não encanta pelo brincar. A gente chega na manhã, não precisa chegar totalmente empolgada. Chega tranquilo para a criança já falar, nossa, temos aqui um ambiente de conforto que eu vou conseguir brincar. Nossa, minha mãe trouxe uma coisa montada. Ah, que a gente vai fazer aos poucos. A gente não precisa ir direto. A gente pode começar devagarinho, né? Porque às vezes a gente chegar com o pé no peito é aquilo que eu falei. É como se uma pessoa chegasse para me ensinar alemão já falando fluente alemão. Aquilo não vai me encantar. Primeiro ela tem que falar e falar, olha, tá aqui. Aqui a gente está perguntando como vai, aqui a gente está falando o nosso nome. Aí sim eu vou me encantando por uma outra linguagem, por uma outra atividade, pelo brincar realmente. Incrível, Daphne. A gente poderia falar sobre o tempo da criança, assim, porque a gente ouve, quando meu filho foi diagnosticado com síndrome de Down, eu ouvia muitas pessoas falarem, vai no tempo dele, né? Vai. Mas assim, aparentemente não precisa estimular, você não precisa fazer nada, ele vai andar, né? Mas como se não existisse estimulação precoce. E como achar esse ponto de equilíbrio que a estimulação precisa ser feita de forma correta. E ao mesmo tempo, de verdade, cada criança vai ter a sua caminhada, vai construir a sua vida. E como é isso? Achar esse equilíbrio para as famílias? É uma excelente pergunta. Eu gosto muito de falar, dar um feedback para as famílias, assim, uma volta para as famílias, de que a gente tem que ter uma novidade da criança semanalmente. Toda semana tem alguma novidade no bebê e na criança. Então, às vezes, o bebê, por exemplo, conseguiu chegar com a mão no joelho. Na semana seguinte, ele conseguiu chegar com a mão na canela.
Na outra semana, ele conseguiu chegar com a mão no pé. Semanalmente eu vou ter. Vai ter de semana a semana que o salto vai ser muito grande. Então, uma criança que não sentava vai sentar. E vai ter, por exemplo, de uma semana para outra, que ela estava segurando 15 segundos a cabeça e vai conseguir segurar 20 segundos a cabeça na semana seguinte. Então, o interessante é que eu tenha uma novidade toda semana. Isso acalma o coração de todo mundo que está envolvido no processo e, principalmente, a gente vai curtindo o desenvolvimento. E isso vai estimulando com que a gente fale, nossa, ele já segurou 5 segundos a mais. Acho que eu vou colocar o brinquedo um pouco mais para cima. Vou fazer uma outra forma de estímulo. É um pouco mais sentado na almofada de amamentação. Ou vou dar uma brincadeira para ele numa mesinha. A gente vai colocando algo mais curioso para ele de semana a semana. É sempre interessante que a gente coloque uma coisa nova semanalmente. Toda semana eu vou colocar uma pitada de alguma coisa nova, porque o desenvolvimento da criança tem uma evolução semanal. A questão de esperar o tempo da criança, eu acho que é muito mais para a gente entrar em sintonia. A gente sabe que todo mundo tem um tempo diferente, mas também tem as janelas de desenvolvimento. E isso dá para a gente esse intervalo de espera. Então, a janela de desenvolvimento para segurar a cabeça é até mais ou menos 4 meses. Poxa, se até 4 meses ainda não segurou, eu dei o tempo. Não consegui só dar o tempo, eu preciso estimular. Tem alguns marcos de desenvolvimento que ajudam muito a gente a fazer esse equilíbrio de como que é respeitar esse tempo da criança com os recursos que eu tenho em casa e como é eu conseguir ter a orientação de um profissional que vai me dar soluções mais direcionadas. Então, olha, é interessante fazer dessa maneira. Por exemplo, vocês que estão em casa, coloquem a mão no joelho de vocês. A gente está sentado, né? A maior parte das pessoas está sentada em casa e a gente vai empurrar o nosso joelho com o nosso cotovelo esticado. No momento que a gente empurra para baixo com o cotovelo esticado, eu quero que vocês sintam o que está acontecendo com o abdômen de vocês e o que está acontecendo com o pescoço de vocês, com a cervical. Só de eu empurrar as minhas mãos na direção do joelho, então ela está encostada no joelho e eu estou empurrando. A minha ativação cervical e a ativação abdominal já ocorrem. Então, se é uma época que a criança não está segurando a cabeça e ela já deveria estar iniciando o sentar, eu coloco uma almofada de amamentação na frente, ou eu coloco um travesseiro na frente para essa criança poder empurrar. Ela empurrou, ela consegue ativar cervical e abdominal. E às vezes a gente está com a almofada atrás da criança. Então, qual a informação que eu estou passando para a criança? Que a almofada atrás é para ela encostar. O que eu tenho de encosto, eu ponho para trás. O que eu tenho de incentivo à curiosidade, eu ponho na frente. E tem muitas vezes que a gente coloca essa almofada, ao invés de colocar atrás, a gente coloca na frente, a criança começa a sentar. Então, é essa a diferença da gente falar, ok, a gente está respeitando o tempo da criança, mas eu estou dando todas as oportunidades para ela? Será que essa oportunidade de colocar a almofada na frente está sendo dada para a criança? Aí, se eu estou dando essa oportunidade, sim, aí eu estou respeitando o tempo dela, mas com a oportunidade assertiva para esse momento. É esse o grande equilíbrio entre a gente respeitar o tempo da criança e respeitar o profissional de estimulação essencial, que é o que vai dar essencialmente aquele estímulo de uma maneira assertiva para aquela janela do desenvolvimento. Sensacional. E eu me lembrei agora da questão do diagnóstico. Às vezes não tem diagnóstico, ou a família ainda não compreendeu, não internalizou a questão do diagnóstico, a necessidade de buscar ajuda. Como lidar com isso? Porque a janela de oportunidades existe e é preciso buscar ajuda. Como que a gente pode, né, contribuir de alguma forma? Eu acho que é algo que é muito construído, família e a equipe de terapeutas. Acredito que depende muito de como essa família é acolhida também no serviço.
E muitas vezes o que a gente percebe é que a família tem um pouco de receio de ir, porque talvez o pediatra falou de um jeito meio, né, meio agressivo, aí foi na físio, a físio passou um monte de coisa que eu não vou dar conta de fazer, né? Ah, foi na fono, a fono também passou um monte de coisa, talvez eu não vou conseguir, daí eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que fazer... É muita coisa que já acontece numa maternidade onde não há um diagnóstico claro desde o nascimento. Então, já numa maternidade onde não há o diagnóstico da trissomia do 21, já tem muitos vieses, onde a gente tem medo também de ir no pediatra, a gente tem medo de procurar algum serviço mais especializado. E às Depende vezes, muito. desculpa interromper, Daphne, às vezes o pediatra não acredita no potencial daquela criança. É isso que a gente está tentando mudar, né? Nosso trabalho de formiguinha diariamente é mostrar que, acredite, é possível sim, um mundo de oportunidades. Nossos filhos estão aqui fazendo muito mais do que vocês imaginassem, né? Que eles pudessem fazer. Exatamente, exatamente. Eu não. É o que eu costumo falar para os pais. Ah, no primeiro dia de atendimento e tal. Ah, e o que que a gente leva de exames? Eu falo, nada. Eu quero saber. Primeiro eu quero conhecer o seu Ouvir, filho, eu quero eu conhecer quero a sua ouvir. filha, eu quero te ouvir, eu quero conhecer quem são vocês. Não precisa me trazer nada de exame. Nenhum papel vai me dar uma informação mais importante do que a que eu estou vendo. E nenhum papel pode sobrepor a habilidade e a capacidade das crianças. Por muitas vezes a gente tem um diagnóstico que chega mais tardiamente. E quando Uhum. esse diagnóstico chega, a gente percebe que tem um colapso familiar. Onde nessa família, às vezes, fala, não, mas agora que chegou o diagnóstico, a gente tem que intensificar os atendimentos. A gente tem que colocar mais vezes na semana e tal. Eu falo, não é este papel que vai me dizer quantas vezes a criança vai vir ou não. É a criança. É o que eu estou vendo de evolução. Se eu estou vendo que há uma evolução bacana semanal, se eu estou vendo que essa família, poxa, está conseguindo fazer com que o brincar nos faz iguais, e leve o brincar para casa, leve para casa dos avós, leve para casa dos padrinhos, para os ambientes onde essa criança convive, e o brincar está indo para esses ambientes. Poxa, para que eu vou colocar, eu vou terapizar a infância da criança, né? Eu não vou terapizar por conta de um papel que está me dizendo. Não, eu vou simplesmente trabalhar em cima do que eu estou vendo. Então, eu acho que o que assusta muito os pais é o papel e como é lido esse papel. A criança e como o desenvolvimento é lido, nunca deve assustar os pais. Muito pelo contrário, deve engajar todo mundo no atendimento da criança. É essa a grande diferença do peso que a gente vai dar para o que a gente está vendo do que para o que a gente está lendo. Os exames são importantes? Alguns sim, porque a gente tem que fazer controle de tireoide, a gente tem que fazer alguns controles bioquímicos. Mas para a evolução, para o desenvolvimento e principalmente para as oportunidades que a gente está dando para essa criança, o mais importante, mais soberano sempre vai ser o que eu estou vendo ali durante a estimulação, durante a brincadeira, o que os pais estão vendo na hora do banho, na hora da alimentação, na hora que eles estão brincando em casa. Isso tem que ser soberano a qualquer exame. Que incrível, Daphne. A gente está com pouco tempo, infelizmente. São muitas perguntas que a gente tem para responder ainda. O Instagram deve nos derrubar em no máximo 5 minutos. Meu Deus. Então, a gente tem 80 pessoas ao vivo online nos assistindo nesse momento. Várias perguntas que, infelizmente, a gente não vai ter tempo para responder. E já vamos convidar a Daphne para uma próxima live. Claro, já está aceito o convite. A gente faz sim, e daí se os pais quiserem, se as famílias quiserem colocar alguns tópicos, né? E daí a gente já vem com Legal. algo mais pré-montado também para atingir a demanda de todos, assim, porque foi uma preocupação nossa, né, Dani? Trabalhar em cima das dúvidas mesmo das famílias, assim, eu acho que o que a gente tem de mais importante agora para fazer nesse momento é acolher e contribuir com o que a gente puder contribuir para vocês de informação e de estimulação. Incrível. E a gente precisa também deixar nossas crianças serem crianças dentro de casa, né, Daphne? A gente tem que ter esse cuidado, esse excesso de terapias, excesso de profissionais na vida de nossos filhos, né? E Quem não adora um bom sábado e um bom domingo? Com as crianças não é diferente.
Elas gostam também de terem o tempo de fazer o que eu quero, com o recurso que eu tenho, durante o tempo que eu quiser. E sempre que a gente tiver agora a oportunidade de interagir com as crianças e tal, se eu falar para vocês agora, não pensem num elefante rosa. Não pensem num elefante rosa com um laço vermelho. Na hora a gente pensa. Então, Uhum. quando a gente for dar um comando para alguma criança, dê o positivo. O negativo não vai impedir que ele faça, porque todos nós pensamos no elefante rosa. Todos nós pensamos no elefante rosa com o laço vermelho. Ao invés de você falar, não põe o dedo na tomada, não joga a bola, diga o que é para fazer, então. Ah, olha que borboleta maravilhosa. Ah, então vamos jogar boliche? Ah, vamos fazer tal coisa? Dê o positivo, porque é isso que vai fazer com que a criança exercite mentalmente e não faça uma restrição. Incrível. Daphne, muito obrigada por todas as contribuições, inspirações nesse Dia Internacional da Síndrome de Down, que diante da situação que estamos vivendo no mundo, a gente não está nas ruas apresentando nossos filhos para o mundo, conectando presencialmente com outras famílias e outros profissionais, e por isso que a gente trouxe para esse momento de conversa, de inspiração, e que esse momento seja transformador na vida de cada um que esteve aqui com a gente. E essa live vai ficar disponível por 24 horas no Instagram do 21 Conecta. Compartilhe com as famílias para que elas possam assistir, se inspirar. E em breve a live vai estar no YouTube também. A gente vai compartilhar, né, Daphne, nas redes sociais. Com E se certeza. você quiser deixar mais um recado para as famílias. Brinquem, brinquem muito, divirtam-se e façam desse momento o mais leve possível. Ninguém está dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível, e é isso que a gente tem que se prender. É possível sim tornar mais leve, é possível sim que a gente se divirta e principalmente que a gente tenha na cabeça que o brincar nos faz iguais. Brinquem, porque é brincando que a gente vai mostrar todas as oportunidades que as crianças têm. Incrível. Um beijo, boa noite a todos. Curtam os filhos, a família e convido vocês a acessar o site da 21 Conecta, www.21conecta.com. Estamos juntos construindo uma rede para facilitar a vida das famílias, para facilitar a vida dos profissionais e conectar um ao outro. E eu preciso da ajuda, nós precisamos da ajuda de todos. Daphne já se cadastrou, já tem uma página profissional da 21 Conecta e vamos juntos. Daphne, até a próxima live. Um Até! beijo, boa noite, muito Beijo, muito obrigada. obrigada. Beijo a todo mundo.